homem sente as dores, o homem tem as privações, e as privações humanas são inclusive medidas pela Organização das Nações Unidas através do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. E o Brasil, senhores, que caminha para a quinta economia do mundo, essa é minha área. Em 2020, as perspectivas é que serão Estados Unidos, China, Japão, Índia e Brasil, está colocado na 84ª posição do IDH. A Grécia, que vive aquele caos danado, aquele tormento de endividamento, encontra-se na 29ª posição. Se o nosso IDH, por conta da odiosa concentração de renda que existe nesse país, for ajustado à desigualdade, ele vai para a 135ª posição. Ele fica aos níveis do Quênia, senhores. Então a dignidade da pessoa humana não é um conceito ônibus, como me falou uma certa vez um professor muito próximo, muito amigo meu. A dignidade da pessoa humana não é um conceito jurídico indeterminado. A dignidade da pessoa humana não é relativa. A dignidade da pessoa humana é objetiva. E é porque ela é sentida. E quando a dignidade é violada, o ser humano sente a dor da privação, do reconhecimento, da concretização dos seus direitos humanos. E aí vem, senhores, a dignidade da pessoa humana que objetiva assegurar e promover novamente a proatividade, a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas. Eu lembro de uma frase de Francis Bacon que diz: não existe excesso na caridade. Eu lembro de Santo Tomás de Aquino falando na Súmula Teológica que a caridade é uma redução da floração do conceito de justiça. Mas aqui o CNJ foi mais longe. Justiça caminha como irmã aliada da solidariedade. E a justiça como categoria jurídica está ao lado da solidariedade. As duas caminham irmanadas, de mãos dadas, para que o juiz cumpra, na sua prestação de serviços à comunidade, à população, a tarefa jurisdicional, proativamente e assegurando e reativamente, em todas as condições da judicatura, a dignidade da pessoa humana. Bom, nesse contexto, a gente tem que mergulhar na filosofia do direito para entender como é que fica, portanto, a lei, enquadrada nesse sentido constitucional de um Estado lockeano, de uma Constituição lockeana, porque remete diretamente pelas expressões de direitos humanos, que são referidas por 6 vezes na Constituição, e na expressão dignidade da pessoa humana, que é referida e consagrada logo no artigo 1º da própria Carta Fundamental, os direitos preservados, aquela ordem jurídica pré-existente ao próprio constitucionalismo. Bom, o positivismo é fácil, é desconhecido de todos. É da literalidade do texto normativo. Essa que é a ideia do positivismo. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo, o crime militar de insubmissão, do artigo 183, que é deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato final de incorporação. O Código Militar, Penal Militar, é um decreto-lei de 1969. Nessa perspectiva, a perspectiva positivista dele, eu não sou especialista em direito militar, mas, pelas minhas pesquisas, já foi abrandada pelas próprias súmulas, pela própria manifestação sumular aqui desse egrégio Superior Tribunal Militar, que traz a ideia do neopositivismo. Qual que é a diferença do positivismo para o neopositivismo? O neopositivismo, na linha do Alexis, daqueles filósofos alemães, é o enlaçamento da dimensão discursiva da norma, da dimensão textual da norma, com a dimensão cultural da norma. Numa perspectiva semiótica, como fala o nosso professor emérito lá da PUC de São Paulo, professor Paulo de Barros Carvalho,
o esforço de codificação do legislador, que traz a perspectiva textual, e o esforço de decodificação do aplicador da lei, que com base na sua cultura, decifra esse código inicialmente emanado pelo legislador e faz a aplicação final por esse enlaçamento. E veja o que diz a súmula 7 desse egrégio tribunal. O crime de insubmissão, capitulado no artigo 183 do Código Penal Militar, caracteriza-se, quando provado de maneira inconteste, o conhecimento do conscrito, da data e local de sua apresentação para incorporação, através de documento hábil constante nos autos. O crime de insubmissão, lá do artigo 183, é um crime de mera conduta. É um crime que não necessita do resultado. Só que vejam, senhores, vem esse egrégio tribunal e na sua manifestação sumular estabelece que, para a caracterização, como se complementando a interpretação, a decodificação da mensagem emanada pelo legislador, não é? Se faz necessário a prova em conteste do conhecimento prévio, da data e local de sua apresentação para incorporação, através de documento hábil constante nos autos. Aonde está esse documento hábil no texto legal? É evidente que ele está na dimensão cultural, na dimensão decodificadora. E é por conta disso que essa ideia neopositivista estabelece um critério, uma ponderação entre o impacto cultural, o impacto real, o que o meu pai, quando me ensinou a advogar e me ensinou o direito, chamava de bom senso. Tenha bom senso, Ricardo. Estabelece a ponderação de bom senso sobre o texto. O que é de real, o que é de concreto, o que é de culturalmente admissível. Só que a cultura também é relativa. E relativa nesse mundão, não é? Como, por exemplo, a doutora Carla acabou de colocar aqui a respeito da Europa. Não é? Essa dificuldade, essa diversidade, como ocorre inclusive no próprio Brasil, que é um país continental onde a decodificação cultural da norma jurídica diverge de local para local e muitas vezes dentro de um próprio estado. Isso acontece demais, por exemplo, em São Paulo. Não é? O que se julga na capital não propriamente se julga no interior e muito menos se julga no litoral. São diferentes o posicionamento e a medida de decodificação da dimensão textual da norma jurídica. Para resolver esse problema do multiculturalismo, para resolver esse problema da relatividade e para atender esses imperativos constitucionais lockeanos de preservação dos direitos humanos e objetivamente da dignidade da pessoa humana, nós desenvolvemos a ideia de texto, a dimensão textual, metatexto, a dimensão multicultural e intratexto, a dimensão humanista da norma. E isso nós batizamos de jushumanismo normativo lá na PUC de São Paulo. Como é que funciona isso? É um enlaçamento. Então você tem o enlaçamento do texto com a dimensão multicultural, que é propriamente a dimensão cultural do aplicador da norma. Mas independentemente das perspectivas dele, independentemente da formação dele, independentemente da capacidade cultural dele, no esforço de decodificação daqueles signos linguísticos emanados pelo legislador, um critério é absoluto e objetivo em relação a toda e qualquer aplicação da norma jurídica: a dimensão humanista da própria norma. E isso nós identificamos no intratexto da norma jurídica. E por isso que batizamos esse enlaçamento entre as dimensões textual, multicultural e humanista da norma de jushumanismo normativo. Como eu não sou especialista em direito militar, para trazer essa novidade para vocês, trouxe o exemplo que eu me sinto mais à vontade, inclusive porque tem um caráter também indiretamente punitivo, que é a tal prisão civil. Não é? E vamos ver o que diz a prisão civil. Vejam, senhores, eu trouxe para vocês o texto do artigo 652 do Código Civil, que entrou no sistema jurídico em 2002,
ou seja, 10 anos após o decreto de ratificação do Pacto de São José da Costa Rica, que, se eu não me engano, é de 1967. Então eu tenho norma ordinária posterior, geral, versus norma especial anterior. Então o que a professora Maria Helena Diniz, também lá da PUC de São Paulo, ia falar, isso sim é antinomia. E notem, senhores, isso passou pela Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Isso passou quando a nossa Constituição Federal já tinha mais de 10 anos. E os pensamentos, essa ideia, essa ruptura institucional em prol dos direitos humanos e objetivamente da dignidade da pessoa humana, já estava sedimentada, no mínimo por conta de uma década de trabalhos em cima do texto constitucional. Não obstante a isso, veja, não obstante a isso, a toda essa perspectiva constitucional, ao que dizia o Tratado de São José da Costa Rica, tem lá o inciso 67, no artigo 5º da Constituição, que ao leitor desse inciso recortado em face da aplicação do texto do Código Civil, parece que legitima muito bem o que diz o Código Civil. E o que diz a Constituição Federal? Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Aí vem o Supremo e diz, calma, não é bem assim. A Constituição, que é posterior ao Pacto de São José da Costa Rica, inclusive, porque ele é de 67, diz que não pode. Mas como não pode? E assim se dita a súmula vinculante 25. É lícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Senhores, vejam, quando na decodificação daquele signo linguístico da norma jurídica, da dimensão textual, quando interfere a dimensão multicultural ou a dimensão cultural do aplicador da norma sobre aquele signo linguístico da dimensão textual da norma jurídica, o Supremo Tribunal Federal, intuitivamente, sem sistematização científica, fez cumprir a dimensão humanista da própria norma. E assim consagrou os ditames da súmula 20, esse vinculante 25, que proíbe a prisão civil do depositário. Nem que isso implique na sensação de redução do texto constitucional. Ou não é essa a sensação que tem? Ou não é isso que passa? Mas na decodificação do signo linguístico constitucional com o aparato cultural em prol da dignidade da pessoa humana, é impossível proceder tal decodificação através de um resultado que signifique a violação dos direitos humanos e objetivamente da dignidade da pessoa humana. Esse, senhores, é o que nós chamamos lá de jushumanismo normativo. Nessa medida, nós aplicamos, como eu disse para vocês, do professor Goffredo Teles, o direito quântico. E aí nós avançamos, E vamos lá, já que a gente vai aplicar o direito quântico, vamos aplicar a teoria da relatividade. Porque, senhores, o principal filósofo do iluminismo foi Isaac Newton. Descartes era um matemático. E Einstein trouxe o novo iluminismo. Voltaire, o grande jurista e humanista francês, escreveu elementos de filosofia newtoniana. Existia na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa elementos de racionalidade newtoniana e lockeana, tudo dentro dessa perspectiva. E nessa perspectiva, me parece que surgiu um novo iluminismo. Um novo iluminismo baseado na razão,
mas não a razão simplesmente da matéria, mas na razão da equivalência da matéria com a energia. E esse é comprovado pela física. Não obstante não esteja aos nossos olhos a capacidade de enxergar a energia que existe sobre a matéria, sobre essa matéria, por exemplo, sobre esse balcão, existem duas dimensões. Uma dimensão física material e uma dimensão física energética. E a condensação dessa energia transforma nessa matéria. E existe uma equivalência entre elas. Era isso que simplesmente Einstein dizia. Só ele, Einstein. E nessa perspectiva, nós começamos a mexer e trabalhar com a teoria da relatividade. E na teoria da relatividade, nós encontramos a dimensão humanista, que é o espírito da norma. Até porque, nos bancos escolares, já no primeiro ano, nas aulas de introdução ao estudo do direito, a gente sempre aprendeu que o direito positivo é a sedimentação do direito natural. E era basicamente isso, inclusive, que o Rousseau falava. Você entrega os direitos naturais, recebe os direitos civis positivamente, porque a lei é a vontade geral da sociedade civil. Então existe uma equivalência entre direito natural e direito positivo. E é essa ideia que o professor Goffredo Teles traz. A ideia fundamental dele. E nesse sentido, o M da massa, segundo a teoria da relatividade, é igual à dimensão textual. Mas eu vejo quando falo disso, eu lembro nitidamente do professor Paulo de Barros Carvalho, nosso professor emérito da PUC de São Paulo, uma pessoa do meu maior carinho e estima, até porque sou discípulo direto dele, falando: Ricardo, repare, a lei são meros traços distintas sobre o papel. Perceba, solta os traços do papel, deixa levitar. O professor Paulo é assim. E eu não sei, não bebi, não fumei maconha, mas consegui levitar na minha imaginação. E nesse contexto, veja, nós temos a dimensão multicultural, que é o realismo, o bom senso, a aplicação, a densidade da aplicação da norma jurídica. E essa que é a velocidade, que é o que representa o C na teoria da relatividade, não é? A força, a energia, a força na aplicação da norma jurídica, a densidade da aplicação da norma, nós encontramos no C. E na constante do 2, é a constante da efetividade. Então vejam, na verdade, todo o sistema jurídico primitivo, todo o sistema jurídico original do Estado de Direito, nós podemos, por força do iluminismo newtoniano, equiparar a fórmula de que força é massa versus aceleração. E vejam se não é exatamente isso que acontece. Se o direito não acelera para cima da pessoa no momento que ele é aplicado, representando a força da soberania do Estado. Mas e a massa? A massa já não é mais a mesma aquela do Isaac Newton, não. A massa hoje é a massa que está contemplada na ideia da teoria da relatividade do Einstein. E nessa perspectiva, a energia, o espírito da norma, a carga humanista da norma, aquilo que não a minha ideologia diz, mas o que a Constituição consagra, em ruptura de todos os sistemas anteriores, os direitos humanos e objetivamente a dignidade da pessoa humana, tem que ser contemplado sempre na aplicação da norma jurídica. Na prática, como é que isso funciona? Eu trouxe aqui um desenho para vocês. Vejam, senhores. Se eu aplicar o positivismo, que é a alternativa 1, eu não tenho, sobre o caso concreto, uma solução juridicamente defensável? Evidente que sim. Se eu aplicar o contexto normativo, o contexto cultural, ou seja, a jurisprudência, que é a alternativa 2, eu não tenho uma solução juridicamente defensável? Solucionei de acordo com a jurisprudência. Evidente que sim. Se eu aplicar a alternativa 3, a dignidade da pessoa humana, eu não tenho uma solução juridicamente defensável? Solucionei aquele caso de acordo com os direitos humanos? Evidente que sim. Se eu aplicar a alternativa 4, que é o enlaçamento do direito positivo com a jurisprudência, com a perspectiva cultural, ou seja, apliquei a lei mais a jurisprudência, eu não tenho uma solução juridicamente defensável? Evidente que sim.
Se eu aplicar a alternativa quinta, que é o positivismo, a lei, com os direitos humanos, eu não tenho uma solução juridicamente defensável? Também é evidente que sim. E se eu aplicar a alternativa 6, que é a dignidade da pessoa humana com a jurisprudência, ou seja, com a dimensão cultural, eu não tenho uma solução juridicamente defensável? Também sim. Então qual que é a solução adequada? Qual é a solução para o caso concreto, como diria o do Working? Me parece que a solução é o enlaçamento das 3 perspectivas, que é a alternativa 7. Em 7 alternativas possíveis, me parece que só uma delas é adequada. Aquela que a um só tempo aplica a lei, porque não aplicar a lei não é republicano. Que aplica o bom senso, ou seja, a jurisprudência, a dimensão cultural. Porque não aplicar o bom senso foge a ideia de democracia, a ideia de justiça. Mas também que aplica os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. Porque não aplicar isso, além de ser uma violação expressa à nossa Constituição, não é? É uma medida contrária à dignidade da pessoa humana. Bom, senhores, esse é o pensamento do jus-humanismo normativo da PUC de São Paulo. E nessa linha, não é, eu penso que é extremamente útil para as Forças Armadas, na medida em que o papel principal das Forças Armadas no nosso país, não é, na efetividade, no contato com a população, no meu sentir de um do povo, são as missões humanitárias que as Forças Armadas têm promovido em prol da população, como, por exemplo, no surto de dengue no estado do Rio de Janeiro. Na apuração e nas definições das suas próprias competências e na aplicação do melhor direito, porque como uma força democrática, ela também está sujeita à vontade geral da sociedade civil. Bom, era esse recado que eu gostaria de passar, né? Desculpa amassá-los com as minhas reflexões, mas muito obrigado. Bom, senhores, para finalizar, eu trouxe o livro do Capitalismo Humanista, que é a síntese de tudo dos nossos estudos a propósito desse tema. Um deles, eu não posso deixar de entregar para quem eu dediquei essa palestra, que é para o professor Ney Prado. Queria entregar para o senhor. Ele é muito generoso. Doutor, qual é o dia do seu aniversário? Aniversário, o dia, isso, 100 anos. 27 de fevereiro. Alguém faz aniversário dia 27 de fevereiro? 26 de fevereiro? Alguém faz aniversário dia 25? Olha, quem que faz aniversário? Que dia, doutor? Hoje alguém faz aniversário? Então, parabéns. Aqui, ali. Bom, vou devolver a palavra para a nossa presidente. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Almirante de Esquadra Álvaro Luiz Pinto, Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, na pessoa em quem eu cumprimento os demais excelentíssimos ministros desta Corte e as autoridades aqui presentes. Excelentíssima Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e a excelentíssima Juíza Auditora Zilar Maria Peterson, a quem agradeço o carinhoso convite para poder estar aqui. Meus amigos e professores, professor Ney Prado, professor Ivete, professor Roberto Del Manto, professor Palomino Monchego, general Romeu, eu gostaria para dizer que, antes de mais nada, para mim, estar aqui hoje é uma honra muito grande, presidindo esta mesa, nesse seleto evento patrocinado por essa Egrégia Corte.
E sem mais delongas, vou fazer as minhas considerações para que vocês possam ter tempo para fazer as indagações dos palestrantes. As duas palestras, excelentes palestras proferidas pelo ilustre professor Ricardo Saeg, que nos trouxe uma nova forma de raciocínio, nos levando a refletir sobre o quanto podemos aplicar o direito de uma forma humanista e necessária. Depois o professor Rodrigo Reis Ribeiro nos trouxe uma ideia de como se fazer uma verdadeira justificativa na sentença e quanto isso é necessário, inclusive até para uma aplicação melhor do direito. Então, eu encerro assim a minha fala, só para dizer que agradeço novamente o convite de estar aqui e espero que haja indagações para os dois palestrantes. Perdão. Inicialmente, eu devo dizer que eu concordo em todas as flexões que não pode haver justiça que não tenha base no ius humanismo, como o senhor definiu. Eu não acredito simplesmente no positivismo. Mas como nós estamos numa casa, uma corte que trata de direito militar, eu gostaria de fazer uma observação da sua palestra e tem conexão com o artigo 183 citado do Código Penal Militar da insubmissão. Para que este humanismo, doutor Saeg, seja realmente implementado, algum segmento da administração pública tem que abdicar de alguns direitos. Por exemplo, a Constituição define as Forças Armadas como instituições destinadas à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, em última ratio, da lei e da ordem. E são organizadas, diz a Constituição Cidadã, na hierarquia e na disciplina. Não foi uma invenção das Forças Armadas. No mundo todo é assim. Se assim não fosse, não haveria Força Armada, haveria bandos armados, que a gente conhece aqui no Brasil, alguns. E a tutela da hierarquia da disciplina constitucional, eu chamo isso de princípios constitucionais das Forças Armadas, foi de tal ordem que em vários momentos da topografia da Constituição isso é visível. Logo no caput do artigo 142, é vedado o remédio heróico, o habeas corpus, de todos os juristas, às transgressões disciplinares militares. No artigo 5º das garantias fundamentais, diz que qualquer cidadão só pode ser preso por ordem fundamentada do juiz competente, exceto no caso das transgressões disciplinares militares ou dos crimes militares definidos em lei. Vamos voltando para o 142, é proibido, é vedado, vamos dizer assim, pela Constituição, 3 garantias fundamentais do cidadão: a filiação partidária, a sindicalização e a greve. Isso tem uma raça, isso não é porque a Constituição é autoritária. Seria um contrassenso, um absurdo dizer isso. No momento, hoje, no Maranhão, a Polícia Militar está amotinada. Não ouvi até agora uma palavra do Ministério Público Militar Estadual do Maranhão. Pode ser que eu esteja aqui atrasado com as notícias, porque eu estou há 4 dias aqui. É crime de motim. Por quê? Porque gera uma insegurança para toda a cidadania. E aí alguém tem que abdicar desses direitos e ser chamado para garantir o direito a todos os outros aqueles cidadãos. E esses são os soldados. Eu gostaria que o senhor
dissesse alguma coisa a esse respeito, porque é um segmento apartado. E quem entra nessa casa, eu tive 44 anos na Marinha, serviço ativo, e hoje sou advogado não militante, por amor ao direito, inclusive, porque eu acho a ciência, muita gente acha que não é ciência, até numa disciplina. Rui Elia, o nome de guerra é Elia. Estudei já com 62 anos de idade, ingressei na faculdade. Estou aqui, vim do Rio de Janeiro, por moto próprio. Eu queria participar desse evento. Então, mas eu estou fazendo aqui uma defesa muito pouco feita de que as Forças Armadas são parte integrante inalienável do Estado Democrático. E mais, são, nas palavras de Miguel Seabra Fagundes, em 1947, um livro que eu li, Os Militares na Constituição, em discurso ao Instituto dos Magistrados Brasileiros, disse Seabra Fagundes: as Forças Armadas são os garantes materiais do Estado e da perfeita realização dos seus fins. Nós somos democráticos, mas nossa missão é humanitária também. Eu comandei a Amazônia, tenho 4 anos de Amazônia e vi o que nós fazemos lá silenciosamente. Porém, a nossa missão principal não é humanitária. A nossa missão principal é o uso da força para respaldar a justiça e salvaguardar o Estado Democrático. Isso é que eu queria deixar claro, que fica uma visão um pouco quimérica, sonhadora, de que as Forças Armadas têm que se dedicar a ações subsidiárias, como isso ocorreu aqui o ministro Torres. Mas não é não. Nós fazemos muito. Temos 3 navios hospitais na Amazônia, e a presença do Estado em toda a calha do Amazonas, de 20 mil quilômetros de vias navegais, a presença do Estado é Exército, Marinha e Aeronáutica. Saiu de Manaus, saiu de Belém, não se vê mais o Estado. Então, me desculpe se eu me alonguei, talvez os meus 71 anos e 44 na Marinha tenham me levado a fazer essa observação, porque eu estou também inquieto aqui, né? A gente não é nada disso não é lobisomem não. Nós somos um bocado humanitários, mas se for preciso a gente põe para salvaguardar a ordem pública democrática, quero dizer isso, nós estamos aí. Muito obrigado e desculpe a minha veemência. Eu agradeço aí a oportunidade de ter chamado a atenção de alguém. Muito obrigado. Doutor Rui, meu colega, advogado. Né? Eu sou pai de 4 filhos, são minhas preciosidades, junto com a minha esposa, aqui presente. E o meu filho mais velho quer ser cadete. Então, eu sou fã das nossas Forças Armadas, e por isso meu entusiasmo e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração, e o agradecimento especial é a Elizabeth. Eu sou professor da Católica, e como professor da Católica, eu tenho licença para defender minha perspectiva cristã do direito, porque essa é a minha base filosófica. O meu filósofo do direito, eu até inclusive fiz o meu 2º doutorado em antropologia, para entender, é o Cristo antropológico, o Cristo cultural. Porque se a fé é de uns, a cultura é de todos. E a afirmação do Cristo, enquanto cultura, foi a afirmação dos direitos humanos, na história e na trajetória da humanidade. E eu, com a minha fé e também com a minha consciência jurídica, sem ideologia, mas como professor da Universidade Católica e chefe do direito econômico da Universidade Católica, eu escrevo sobre o Cristo antropológico e a aplicação dele no direito. Eu falo para meus alunos, você é keuseniano, habermasiano, enfim, pode escolher seu filósofo. O meu é Jesus Cristo. É antes até de Santo Tomás de Aquino. Eu não me vejo um tomista. Eu, através de Santo Tomás de Aquino, dentro de uma perspectiva aristotélica, lógica, eu tento decifrar esse Cristo antropológico, esse culturalismo cristão, que é o culturalismo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é a instituição de ensino que eu represento. E, por conta disso, eu escrevo sobre o capitalismo humanista, né?
Eu estava uma vez na Universidade do Porto dando uma palestra, um colega meu falou sobre monarquia republicana. Eu falei, nossa, agora eu já estou mais aliviado, porque eu falo só de capitalismo humanista. Mais simples. Mas, enfim, eu fico lembrando até de um filme para ilustrar, né, aquele filme Cruzadas, aonde o cavaleiro perfeito, ele defende Jerusalém. Mas ele não defende as pedras, ele defende o povo. Então a minha perspectiva das Forças Armadas é sempre uma perspectiva humanista. Porque eu acho que quando ela defende o Brasil, ela defende o povo brasileiro. E nessa perspectiva é que eu vejo toda a atuação e a legitimidade da atuação das Forças Armadas. E por causa disso que eu entendo que o jushumanismo normativo, ele pode ser perfeitamente aplicado dentro dessa concepção, dentro da concepção da dignidade da pessoa humana. Eu não sou paternalista, mas eu sou humanista. São duas coisas absolutamente distintas. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu, nas minhas pesquisas, me aproximando, tentando me aproximar um pouco da jurisprudência desse egrégio tribunal, eu vi alguns acordos no sentido de que abolisse o crime no que tange ao porte de substância entorpecente não migrou para o Código Penal Militar. Eu concordo com isso, porque é um absurdo trazer entorpecente para dentro de uma área militar. Ainda que seja da forma mais despretensiosa e aparentemente doente. Porque isso cria todo um caos, toda uma perturbação que sufraga pelo bom senso, não é, a perspectiva da dignidade da pessoa humana, tem limite. E essa ponderação, dignidade, lei e bom senso, que tem que ser aplicada permanentemente a um só tempo. Não vejo sentido algum de se aplicar a lei sem agir com bom senso. Mas também o bom senso ele pode caminhar para todos os lados, não é? E o bom senso que eu penso que não é minha ideologia, é a ideologia que é decifrada na Constituição. E quando a Constituição fala de sociedade fraterna, ela seculariza o que significa para o povo brasileiro sociedade cristã, porque o nosso país é cristão. E eu, a propósito, sou professor e chefe de uma área da Faculdade Católica de São Paulo, então eu posso falar isso porque essa é a nossa linha, foi para isso que foi construída a nossa instituição de ensino. Nós só conseguimos contemplar o exercício do poder com fraternidade. Porque, senhores, a cruz sem amor é tortura, a cruz com amor é salvação. É dentro dessas perspectivas de que mais do que iguais nós somos irmãos, que eu entendo que o direito deve funcionar. Por quê? Porque no final das contas, ela traz uma liberdade e uma igualdade qualificada pela fraternidade. Porque os sistemas de liberdade não deram certo, os sistemas de igualdade não deram certo. Eles têm que ser cotejados, mas são institutos contrapostos. Quem vai fazer, quem que vai ser esse elemento intercalar? Me parece que o elemento intercalar é a fraternidade. E a expressão jurídica da fraternidade, como diz um amigo muito querido meu, e a propósito também do professor Paulo Bonavides, eu fico extremamente sensibilizado de estar sendo observado pelo senhor. Me dá palpitação, professor, não é? O Paulo Ferreira da Cunha, o direito fraterno são os direitos humanos. Eu não consigo mais contemplar o direito sem entender os direitos humanos. E os direitos humanos não são os direitos do humano, porque os direitos humanos é a defesa das pessoas de bem. Nas trevas, não se fica nas trevas, se acende a luz. Quando se garante os direitos humanos, garante os direitos das pessoas de bem. Das pessoas que eu amo, das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu não conheço, enfim, de toda a humanidade e do próprio planeta. É por isso que eu sou um defensor intransigente dos direitos humanos, mas de acordo com a lei e dentro do bom senso. Essa que é a ideia do jushumanismo normativo. Muito obrigado. Agora eu vou passar a dar o certificado para os palestrantes. O professor Bonavides não tinha visto que o senhor estava aqui. Meu eterno mestre, aqui eu cumprimento todos os mestres e irmãs.